necessidade de registrar os acontecimentos surgiu com o homem primitivo no tempo das cavernas, quando este começou a gravar imagens nas paredes. Durante milhares de anos, os homens sentiram a necessidade de registrar as informações e construíram progressivamente sistemas de representação. Há aproximadamente 6.000 anos, entre o rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, atual Iraque, surgiu o primeiro tipo de escrita. Naquela época, os mesopotâmios utilizavam cerca de 1.500 pictogramas, símbolos que representam um objeto ou um conceito por meio de desenhos figurativos. Nascia, então, a era pictográfica. Passados mais ou menos 1.000 anos, esses pictogramas começaram a ser substituídos por sinais em forma de cunha, dando origem à escrita que ficou conhecida como cuneiforme. A escrita cuneiforme foi uma forma de se expressar muito difícil de ser decifrada, pois possuía mais de 2.000 sinais e seu uso era de uma dificuldade enorme. A maioria dos reis não sabiam ler, tendo que recorrer aos escribas, pessoas que tinham por profissão ler e escrever para os outros. Não podemos deixar de falar da escrita egípcia, quase tão antiga quanto a da Mesopotâmia. No Egito foram desenvolvidas as escritas hieroglífica, que era utilizada em túmulos e templos e conhecida como a escrita dos deuses. Temos também a escrita hierática, que era utilizada para escritas de menor importância. Entre os livros de origem egípcia, nós temos o Livro dos Mortos, o primeiro livro da história da humanidade. As primeiras letras do alfabeto grego, alfa e beta, deram origem ao nosso alfabeto. Acredita-se que o alfabeto tenha sido criado há quase 4.000 anos pelos fenícios, povo que viveu no território onde hoje fica o Líbano. Os romanos criaram o alfabeto latino, que é o que usamos nos dias de hoje. Como não existia o papel, os povos de antigamente utilizavam pranchas de argila úmida, tiras de bambu, os famosos papiros, pergaminho, que era o couro cru, esticado e lavado, onde apresentava maior resistência, pois as folhas não se desgastavam com o manuseio. Aqui no Arquivo Público do Estado do Maranhão, criado no ano de 1974, você encontra documentos datados de 1728, época do período colonial. Fazem parte do acervo partituras religiosas, documentos administrativos que relatam a história política e econômica do nosso estado. São mais de 4.000 títulos e periódicos, disponíveis a pesquisadores, estudantes e um público em geral. Saber ler e escrever é fundamental, ainda mais na época em que vivemos. Entretanto, ainda existem muitas pessoas que ainda não foram alfabetizadas em pleno século XXI. O Brasil encontra-se no 8º lugar do ranking mundial de analfabetismo. Segundo o levantamento realizado pela Unesco, existem aproximadamente 13 milhões de analfabetos com 15 anos ou mais no Brasil. Em 2001, a taxa de adultos analfabetos era de 774 milhões e a projeção é que até 2015 esse número caia para 743 milhões. De acordo com o IBGE, no Maranhão existem cerca de 1 milhão de analfabetos. A taxa de analfabetismo no estado é de 4,6% entre crianças de 10 a 14 anos e de 21,6% entre jovens com 15 anos ou mais. Em uma década, o estado passou de 26,6% para 19,31%, uma diminuição da taxa correspondente a 7,3 pontos. Meu nome é Maria, tenho 4 filhos, né? Aí eu morar no interior, não tive condição de estudar no interior, porque no interior minha mãe me botou para estudar, foi capinando roça. Aí vim para cá com certos tempos, tive meus filhos, tenho 4 filhos. Sou marisqueira, né? Trabalho com sururu, sarnambi. Aí, certos tempos para trás, um ano atrás, eu comecei a estudar de noite, mas não tive mais condição de estudar porque o colégio fechou. E mesmo antes de fechar, eu dei trombose e não pude mais voltar a estudar. Quando eu voltei, já tinha encerrado o ensino médico que eu estava
querendo terminar de fazer e não continuei mais a estudar. E hoje estou aqui, sou uma dona de casa, mas tenho muita vontade de estudar. Sei, assim, botar meu nome, que antigamente eu tinha muita vergonha, porque eu não ia no colégio dos meus filhos, assistir uma reunião porque eu tinha vergonha, mas hoje eu não sinto mais vergonha porque eu já sei assinar meu nome. Eu não sei realmente, assim, dizer a palavra completa, porque eu conheço as palavras, mas na hora de ajuntar as frases é que eu não sei ajuntar as palavras. É isso que é o problema que eu tenho, só isso. Mas não sinto mais vergonha, como era antigamente, que eu tinha vergonha de ir no colégio, uma reunião dos meus filhos, para me assinar meu nome. Hoje eu me sinto orgulhosa porque eu sei assinar meu nome. Dona Maria, antes da senhora entrar na escola, a senhora sentia dificuldade de ler e escrever. Depois que a senhora entrou e começou a aprender um pouco, como a senhora falou no início da reportagem, que a senhora sabe juntar as letras, mas não sabe juntar as palavras. O que a senhora sente com isso? A senhora sente uma dificuldade? O que a senhora sente em tentar juntar as palavras, mas não conseguir decifrá-las, não conseguir ler? Eu tenho uma dificuldade assim, porque eu tinha tanta vontade de formar a palavra certa, né? Certo. Assim, o momento certo, mas aí me dá... Eu sei ajuntar, mas não sei, assim, decifrar a palavra correta. É isso que me falta, assim, a memória, assim, de fazer uma palavra como vem. A, C, A, aí D, I. Aí eu não sei ajuntar as duas palavras para formar a frase certa, né? A palavra certa. A palavra certa, né? Por exemplo, C-A-S-A, que significaria casa. Aí a senhora não sabe juntar, não sabe juntar. Não sei juntar. A senhora não sabe, não, né? É isso que é a minha dificuldade. Sim. Porque foi tempo que deu trombose, aí eu não fui mais, frequentei mais a escola. Sim. Aí aquilo foge da minha memória um pouco. Sim. Todos os seus filhos sabem ler e escrever? Sabem ler, escrever. Aí, mas o problema meu é só isso. Sim, mas a senhora vendo eles sabendo ler e escrever, não só eles, mas também todas as outras pessoas, seus vizinhos, seus amigos, sabendo ler e escrever. E a senhora, como se sente não sabendo ler e escrever? Eu me sinto um pouco constrangida no meio dessa história toda, né? Não mais assim como antigamente, que eu tinha muita vergonha. Hoje eu não tenho mais vergonha, porque eu sei botar meu nome. A única coisa mais dificultosa que eu tinha era que antigamente eu não sabia botar meu nome. Hoje eu já sei botar meu nome. Eu não tenho vergonha mais de frequentar qualquer uma sociedade assim, porque antigamente eu me sentia mais constrangida porque não sabia botar meu nome. Hoje eu já sei botar meu nome, eu não sei ler assim todas as frases certas, mas um pouquinho eu sei. É só isso. Sim, mas a senhora sente vontade, sente a necessidade de voltar para a escola? De voltar para a escola, aprender bem, botar meu nome, botar o nome dos meus filhos, dos meus netos. É isso que eu sei. Eu tenho vontade. Sim, mas aí o que impede? O que impede da senhora voltar a estudar? É porque não tem mais colégio de noite, assim, para adulto. Acho que aqui não tem mais no Mangueirão. Não tem mais, né? A senhora estudava próximo à sua casa? Era próximo da minha casa, Mangueirão, aí eu estudava de noite. A senhora disse que frequentou uma escola recentemente, mas por qual motivo nesse tempo que a senhora ficou estudando, por qual motivo a senhora não aprendeu a ler e escrever? Porque foi poucos tempos, não foi nem 2 meses, foi só 1 mês e 25 dias. Aí fechou. Não teve mais condição de estudar. Porque a escola parou, porque não tinha verba para continuar, não tinha livro para nós estudar. A gente só estudava assim, escrevendo, e a menina passando no quadro. Aí não tinha condição, porque ela disse que ia parar porque não tinha livro. Dona Maria, a senhora não acha que é uma falta de compromisso dos governantes que em pleno século XXI existam cerca de 1 milhão de analfabetos no estado do Maranhão e essas pessoas não têm a oportunidade de estudar? É verdade, porque tem muitos que não sabem mesmo estudar. Porque é a falta dos governantes que não tem capacidade de botar uma escola para as pessoas estudar, menos assinar o próprio nome. Porque isso aí eu acho que é uma falta de ética deles não fazerem isso. Porque vontade eu acho que deles têm de fazer isso, mas não tem condição de fazer, possibilidade de fazer, porque eles só querem o dinheiro para eles. A casa era uma casa muito agraciada. Não tinha
teto não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali, mas era feita com muito esmero, não sei como é isso aqui, na rua, dos bons números, número 0, né? Meu nome é Josuel da Silva Matos, tenho 49 anos e a minha mãe teve 23 filhos. Ela era muito pobre. Meus pais não tinham condição de dar um bom estudo para nós. Meus pais me deram uma pessoa, me criar, e essa pessoa dizia que ia me dar um estudo. Mas quando eu cheguei na casa dessa pessoa, o primeiro livro que essa pessoa me deu foi uma caixa de isopor com suquinho, e a tabuada, que eu digo, era uma bandeja de alumínio cheia de bolo. Bolo era pão cheio, era cocada, era essas coisas, para me vender. Então, quando eu ia para o colégio, não tinha mais tempo de eu estudar, porque não dava para me estudar em casa. Eu não tinha tempo de estudar em casa, o tempo era muito curto. E para mim foi mesmo que eu não tive colégio, porque eu ia para o colégio, não tinha tempo de eu ler meus trabalhos, né, que a professora passava, e do jeito que eu ia, voltava. O senhor sentia falta de ir para a escola quando era criança? Eu sentia falta de ir para o colégio, porque eu via as crianças também da minha idade ler e escrever, e eu, como eu não sabia, eu sentia falta. Eu queria fazer aquela mesma coisa que meus colegas faziam no colégio. Quando o senhor fez a sua primeira leitura e escreveu o seu primeiro texto, o que o senhor sentiu? Eu me senti feliz, porque eu imaginei que nem meu nome eu ia saber botar. Aí, como eu botei meu nome, a professora aprovou que eu sabia botar meu nome, e sabia ler, sabia escrever. Ela disse que eu não era totalmente analfabeto. Antes do senhor não saber ler e escrever, quais eram as dificuldades que o senhor enfrentava? Tinha muita dificuldade, porque a gente já viu que a gente chega assim, num departamento e as pessoas vão mandar bater um trabalho para você assinar seu nome, e você não sabe botar seu nome, aí você vai botar o dedo. Para mim era difícil, eu achava vergonhoso. Hoje, depois que o senhor aprendeu a ler e escrever, o que mudou em sua vida? Mudou muita coisa na minha vida, porque alguma coisa assim que me pertence, no caso de eu assinar, eu sei assinar, eu assino, então para mim já é muito gratificante e garante até o meu futuro também, né? Porque eu posso assinar o meu nome, assinar um termo de alguma coisa. Quando e como o senhor aprendeu a ler? Eu comecei a aprender a ler já faz um bom tempo. Assim, quando a primeira vez que eu fui para a igreja, aí o meu irmão dizia para mim, olha, meu irmão também não sabia ler. Ele disse, meu irmão, eu aprendi a ler foi lendo a Bíblia. E você pode pegar a Bíblia que você vai aprender a ler. E foi isso que eu fiz. Eu peguei a Bíblia, eu ia para a igreja, aí começava a olhar e começava a descobrir as palavras, e fui descobrir foi isso, foi assim. Lendo, eu descobri ler foi na Bíblia. Não foi no jornal, não foi em livro de leitura, foi numa Bíblia.